Olá pessoal, eu venho convidar vocês para um curso super legal que eu vou oferecer no primeiro semestre de 2025 pela minha plataforma, uma plataforma que vocês vão encontrar no link que está na descrição do vídeo, enigmaclinicescola.eadplataforma.app. Clica lá no link depois para vocês verem os outros cursos, as condições, tudo que vocês vão ver ao longo desse semestre, dos próximos semestres, né, que eu vou estar oferecendo de cursos como esse sobre a identificação com o agressor. Esse especificamente vai ser na primeira e terceira terça-feira de cada mês, às 20 horas, das 20 às 21h30, porque a gente vai dar 1 hora de aula e 30 minutos de discussão aberta com quem estiver nas aulas ao vivo. Então já aguardem aí na agenda, queria que vocês estivessem ao vivo para a gente conversar, terça-feira à noite. Olhem lá o cronograma, com calma, vai estar na descrição. A gente começa dia 18 de março, pensando nesse conceito, a identificação com o agressor. Isso começa num texto maravilhoso do Sándor Ferenczi chamado Confusão de Linguagens, a confusão entre as linguagens da ternura e da paixão. A gente vai ler esse texto bem passo a passo, mas principalmente o trecho no qual o Ferenczi vai, pela primeira vez na história da psicanálise, descrever o fenômeno, a identificação com o agressor. Para a gente entender esse fenômeno, claro, a gente precisa entender o conceito de identificação. Daí, claro, a gente vai ler um pouquinho do Freud, como que isso aparece, em especial no Psicologia das Massas, no capítulo no qual Freud descreve claramente esse fenômeno, mas, como vocês sabem, o fenômeno da identificação está descrito desde a interpretação dos sonhos por Freud, enfim, um conceito absolutamente indispensável para a gente pensar a clínica, para a gente pensar esse tipo, né, de fenomenologia que o Ferenczi vai descrever como identificação com o agressor. Nesse texto, a gente vai ter a base do curso. A partir dele, o segundo encontro, um texto menos lido, né, que circula muito pouco, que é a identificação com o agressor da Anna Freud. A Anna Freud, vocês vão descobrir aqui uma fofoquinha durante o curso, que ela não foi muito justa com o Ferenczi não, mas vocês vão entender por que durante o curso, por que ela foi tão injusta com o Ferenczi no texto dela, mas enfim, é um texto importante para a gente ler, que a gente vai ler então no nosso segundo encontro e pensar aqui quais as diferenças entre a perspectiva ferenciana e a perspectiva ana-freudiana que ela vai apresentar nesse artigo dela. A partir do terceiro encontro, a gente vai começar a pensar na identificação com o agressor de forma mais contemporânea. E aí vai dialogar com outros autores, tentando entender esse conceito, como que ele aparece na clínica junto a outros temas. A gente vai ler um artigo do Dufour, são artigos em francês, mas obviamente, gente, não precisa ler em francês para acompanhar, eu vou fazer o PDF, uma apresentação, um PowerPoint, enfim, tudo, como você sabe, os meus cursos, bem mastigadinhos, né, bem didáticos, para a gente entender de forma bem conceitual, bem tranquila, esse tipo de discussão contemporânea absolutamente indispensável para a gente pensar na clínica. Então, nesse terceiro encontro, por exemplo, lendo o artigo do Dufour, do Jacques Dufour, para pensar na ideia da identificação e o abandono, o desamparo, como que isso se articula, a ideia da identificação com o agressor, com a ideia do desamparo, do abandono, da solidão, termos que vão aparecer aí na história da psicanálise também, vocês vão entender como. Depois, no quarto encontro, o texto da Michelle Bertrand, para pensar na relação entre identificação com o agressor e masoquismo, e aí esse texto é indispensável para a gente entender a relação entre masoquismo, sadismo e identificação com o agressor, pensar nas diferenças, voltando, né, à discussão Anna Freud e Ferenczi pensando muito na identificação com o agressor a partir do masoquismo e a Anna Freud pensando muito a partir do sadismo. A gente vai tentar entender a diferença dessas perspectivas a partir desse texto da Michelle Bertrand, pensando fundamentalmente no masoquismo como a base para pensar, para entender a identificação com o agressor. No nosso último encontro, a gente vai ver os usos clínicos e teóricos da identificação com o agressor a partir de uma autora chamada Anna Ferrutta. Anna Ferrutta
cujo artigo também vai estar disponível para vocês, mas também resumido no PDF, no PowerPoint, as ideias principais, obviamente articulados à carga de leitura que eu vou sugerir para vocês com outros artigos, outros autores, para a gente ler junto ao longo desse semestre. Os cursos que eu vou oferecer nesse semestre acabam se articulando. Procurem, deem uma olhada. Além desse da identificação com o agressor, eu vou oferecer um curso sobre o falso selfie, né, que acaba dialogando. Então, deem uma olhada aí. Os outros cursos que eu vou oferecer, o clube de leitura, muitas vezes vai abordar um tema semelhante a esse. Veja se vocês gostam, se vocês querem fazer um combo aí dos cursos que eu vou oferecer nessa plataforma. Os links, eu insisto, estão na descrição do vídeo. Deem uma olhada, valores, datas, cronograma, etc. Tá tudo disponível publicamente para vocês verem. A ideia, pessoal, é que a gente esteja junto nesse primeiro semestre de 2025 para estudar esses temas. Eu espero vocês lá, divulguem, participem. Todos os cursos que eu ofereço têm certificados, a plataforma EAD fornece esses certificados bonitinho, fornece também, né, um contrato, formas de pagamento, enfim, ela está super organizada, fácil de fazer, só clicar e se inscrever. Então, deem uma olhada, qualquer dúvida, procurem os canais de comunicação da plataforma, do meu site. Eu estou à disposição para a gente conversar, para a gente aprender junto nesse primeiro semestre de 2025. E fiquem atentos às novidades nas redes sociais para a gente não perder nenhuma oportunidade. Eu espero vocês. Vamos ler junto, vamos aprender essa psicanálise nova, aberta e crítica, que é tão legal de estudar junto. Até lá!